Antes de lermos, continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8, a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu, hoje é o dia transcendental do aparecimento de Srinivas Pandit, ou Srinivas Acharya, que é um dos do Panchatattva, uma das grandes personalidades do Panchatattva. Então, à noite vamos ver a aula de Srivacharya Maharaj falando mais sobre ele, mas agora vamos comentar algumas coisas somente sobre ele. Então, Srinivas Pandit, um associado íntimo de Mahaprabhu, e tem uma história muito bonita que ele estava na casa dele fazendo o Kirtan da noite com Mahaprabhu, Gadadhar Pandit e Advaita Acharya, enfim, os grandes devotos associados de Mahaprabhu. E aquele dia tinha acontecido um fato muito assim, triste para ele, né? E o filho dele tinha abandonado o corpo, um rapaz novo, tinha abandonado o corpo, e Mahaprabhu foi lá com os devotos para fazerem o Kirtan da noite, toda noite tinha o Kirtan. E ele não falou nada para ninguém. Ele não comentou. O filho lá morto, o corpo do filho lá no quarto, e eles estavam fazendo o Kirtan na sala. E Mahaprabhu reparou que aquele dia ele não estava num êxtase tão grande. Mahaprabhu percebeu que ele não estava naquele êxtase profundo que ele tinha todos os dias. E ele parou o Kirtan e falou para Srinivas Pandit: o que está acontecendo hoje que eu não estou sentindo aquele prazer que eu sinto, aquele êxtase da alma de todos os dias? E aí Srinivas Pandit contou que o seu filho havia abandonado o corpo aquele dia. E Mahaprabhu falou: e por que você não me contou? Ele falou: porque eu não iria atrapalhar o seu Kirtan, não iria atrapalhar o serviço devocional. Meu filho abandonou o corpo, mas eu não queria atrapalhar. Então veja só, né? A importância, nada é mais importante do que o Kirtan, nada é mais importante do que o serviço devocional a Deus. Claro, de um devoto puro, né? Isso é um devoto puro, um associado íntimo de Mahaprabhu. E aí Mahaprabhu quis ir lá no quarto do rapaz que havia abandonado o corpo. Mahaprabhu quis ir lá. E a Mahaprabhu foi conversar com o corpo que estava lá. E perguntou para ele: poxa, você foi abandonar o corpo hoje e tal, né? E teve um diálogo. E o rapaz que estava lá, a alma do rapaz entrou novamente no corpo. Ela entrou novamente no corpo e ele respondeu, falou: não tem problema, chegou minha hora. Ele falou: sou muito afortunado de ter escutado tantos kirtans de vocês aqui. Eu sou muito afortunado por ter nascido numa família de Vaishnavas, filho de Srinivas Acharya, Srinivas Pandit. E veja só, né, essa situação. O pai perdeu o filho, mas o serviço devocional não parou. O serviço devocional a Krishna nunca parou. A Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, não parou. Era mais importante continuar o Kirtan do que ficar lá velando o filho ou triste porque o filho havia abandonado o corpo. E o filho também é uma alma evoluída, claro, não é qualquer alma que vem filha de Srinivas Pandit. E ele compreendeu que chegou o momento dele, e ele tinha muita fortuna por ser filho de Srinivas Pandit, por estar escutando já tantas e tantas vezes Mahaprabhu fazendo Kirtan com os associados. Então o filho também compreendeu que era melhor para ele ir naquele momento. E essa é uma das histórias de Srinivas Pandit. Tem várias e várias. Como eu falei, à noite a gente vai ler as aulas de Srivacharya Maharaj sobre esse dia auspicioso. E vamos também depois cantar a canção de desaparecimento, mas também é para se cantar o desaparecimento, glorificando o Vaishnava. No final da aula nós vamos ler. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui. E agora vamos continuar a leitura. Então estávamos vendo ontem de manhã a aula falando, Ramananda Roy, ontem nós lemos que ele falou que Mahaprabhu aceitou. Qual o processo para chegar à meta última da
falou vários e vários, e Mahaprabhu não havia aceitado nenhum. Finalmente Mahaprabhu aceitou, falou, a partir daí é o processo para chegar a amor puro por Deus. Bhakti Yoga pura. E aí foi dito aqui, a Bhakti Yoga pura, o que é? É você seguir, primeiro você largar todos os desejos do desfrute dos sentidos. Você largar todo o desejo de entrar em moksha, liberação do mundo material. Você seguir regras e regulamentos, principalmente não sexo ilícito, não matança de animais, não colaborar com a matança de animais e insetos, não se intoxicar e também não jogar e também não acumular dinheiro desnecessariamente. E outra coisa muito importante, seguir as instruções de um guru, de um devoto puro, falando sobre o santo nome, sobre os passatempos de Krishna, sobre toda a atividade de Krishna. Então, a partir daí, Mahaprabhu, ele aceitou como o processo para nos levar à meta última da vida, para Ayodhya, a Krishna Prema, amor puro por Krishna. E aí ele falou, mas vai mais além, tem algo a mais. E aí ele falou sobre o amor estático. O amor estático é superior a esse outro processo que eu acabei de descrever aqui. Então, continuando aqui a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, escrito por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, traduzido e comentado por Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então o livro fala assim, Ramananda Roy, ele prosseguiu, enquanto houver fome e sede, uma pessoa sentir-se-á muito feliz ao comer e beber. Quando o Senhor é adorado com amor puro no coração do devoto, desperta a bem-aventurança transcendental. Então aqui está sendo dado o exemplo da pessoa que tem fome e sede, é muito bom beber e comer. Elas vão se sentir muito felizes. Da mesma forma, o devoto puro, ele se sente extremamente feliz, ele se sente com bem-aventurança, com ananda, ao servir o Senhor Supremo. Nem sequer mediante atividades piedosas de centenas de milhares de vidas, pode-se obter o serviço devocional puro em consciência de Krishna. Olha só como é importante esse verso aqui do Sri Chaitanya Charitamrita. Nem sequer mediante atividades piedosas de centenas de milhares de vidas, pode-se obter o serviço devocional puro em consciência de Krishna. Só se pode alcançar a consciência de Krishna, a devoção pura, pagando um preço, isto é, mostrando interesse, avidez em obter o amor puro. Caso esteja disponível em alguém, em alguma parte, deve-se adquiri-lo sem demora. Então, não é com atividades piedosas que você vai atingir amor puro por Deus. Não é com isso. E aí, Prabhupada, ele faz um comentário aqui sobre esse verso. Os dois versos anteriores, eles estão incluídos no Padyavali 13 e 14, de Srila Rupa Goswami Prabhu. O verso 69 refere-se ao serviço devocional com fé. E o verso 70, ele refere-se ao serviço devocional prestado com intensa avidez. O primeiro é serviço devocional prestado de acordo com os princípios regulativos
E o segundo, ele refere-se ao espontâneo serviço amoroso ao Senhor Supremo, sem esforço extrínseco. Doravante, o princípio básico predominante nas conversas entre Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy será o espontâneo serviço amoroso ao Senhor. Então, daqui para frente, a conversa dele será somente sobre o serviço espontâneo ao Senhor Supremo, amoroso ao Senhor Supremo. Isso é Raga Nuga, Raga Marga, serviço espontâneo. Nós estamos muito longe de Raga Nuga, de Raga Marga, muito longe. Nós servimos aquele que está em Raga Marga, os gurus genuínos, o serviço espontâneo. Nós fazemos o serviço porque o guru falou o que é apropriado, o guru falou que essa é a prática, mas o serviço espontâneo é o mais elevado que tem. Alguns pujaris, alguns devotos, o guru fala no início: olha, faz o puja dessa forma, faz o puja, ofereça boga, ofereça de banho na deidade, faça o arati dessa forma. E aí o serviço espontâneo acontece às vezes para alguns. Tinha um devoto que, se não me engano, era dos Estados Unidos. Ele era o pujari, eu não me lembro direito de onde ele era. E ele fazia um puja extremamente elaborado, que nem em Navadvip se fazia isso. Nem em Navadvip, no mate, no mula mate, no mate principal, se fazia isso. E Srila Govinda Maharaj foi lá um dia e falou para ele: você faz um puja mais elevado do que todo lugar do mundo. E era espontâneo isso. Sabe o que ele fazia? Após ele oferecer a boga, ele colocava uma escova de dente e colocava a pasta de dente para a deidade escovar os dentes. Ninguém pediu para ele fazer isso, serviço espontâneo. Esse é um exemplo que eu estou dando, né? Mas a pessoa, ela começa a fazer além do que pediram para ela, espontaneamente. Esse é o mais elevado. Fazer sem querer nada em troca. Nós ainda estamos no estágio que nós pensamos assim: vou cantar tantas voltas na Japamala porque vou ter um benefício bom. Vou cantar mais voltas hoje porque terei um benefício espiritual. Vou seguir Ekadashi direitinho hoje porque terei um benefício espiritual. Mas o serviço espontâneo não tem esse sentimento de querer algo em troca, nem devocional. O serviço espontâneo é superior a tudo isso. Ele é superior a tudo. Então, agora aqui, Ramananda Roy e Mahaprabhu vão falar somente sobre o serviço espontâneo daqui para frente. Os princípios regulativos, segundo os preceitos dos Shastras, das Escrituras, eles são necessários enquanto não desperte espontaneamente a nossa adormecida consciência de Krishna original. Então, enquanto nós não temos o serviço espontâneo, nós temos que fazer sim regras e regulamentos. Nós temos que seguir sim regras e regulamentos. Aquele que acha que ele já está no serviço espontâneo é um tolo. Sripata Apasi Maharaj, eu tenho gravado ele falando isso. Aquele que acha que está em Ragamarga, serviço espontâneo, ele é um tolo. Ele acha que ele não precisa seguir regras e regulamentos, ele é um tolo. Porque sem seguir regras e regulamentos, nunca ninguém vai chegar em serviço espontâneo. Nós estamos num estágio muito primitivo de devoção. Então nós temos que seguir sim regras e regulamentos. Aquele que está no serviço espontâneo, como foi lido ontem à noite, né? Foi lido esses dias, a pessoa não tem um desejo, ela não tem um impulso de falar dos outros, ela não tem um impulso da mente, ela não tem um impulso da raiva. Não que ela controla isso, ela nem pensa nisso. Ela não tem nem vontade, não é que ela controla isso, ela não tem nem vontade de falar mal dos outros, de ficar com raiva,
nem de a mente controlar a pessoa, nem de comer coisas gostosas, nem de comer muito e nem de usar os genitais. Não é que ela controla, ela não precisa nem controlar, porque ela já passou dessa fase. Esse é aquele que tem raiva amarga, não precisa de regras e regulamentos. Nós precisamos seguir, por exemplo, na matança de animais. Mas aquele que está em serviço espontâneo, ele nunca vai matar um animal, um inseto. Ele já passou disso, ele não tem vontade. Ele não vai fazer sexo ilícito. Ele não tem mais vontade, ele é celibatário. Aquele que está em serviço espontâneo, ele é celibatário. Ele vê isso daí como algo inútil, algo que não dá prazer nenhum. Ele já passou desse prazer mundano. Ele está numa fase de prazer da alma. Quem tem o prazer da alma, ele não quer mais o prazer mundano. Ele não tem nenhum prazer mundano. Para ele tanto faz comer algo gostoso ou não comer algo gostoso. Para ele tanto faz ser celibatário ou fazer sexo todo dia. Para ele tanto faz, ele não quer jogar. Ele não quer jogar, ele não quer fazer nada que o mundo material dá de prazer para aquele materialista. Ele não quer acumular dinheiro, porque o dinheiro para ele não significa nada. Isso aqui está em serviço espontâneo, em raga amarga. Então aqui está sendo falado agora somente sobre isso. Vai ser falado somente sobre isso. Vou ler novamente esse último parágrafo aqui. Os princípios regulativos, seguindo os preceitos dos Shastras, das Escrituras, são necessários enquanto não desperte espontaneamente a nossa adormecida consciência de Krishna original. Um exemplo de ação espontânea é o fluir dos rios para o oceano. Nada pode conter essa corrente de água. Analogamente, quando desperta a nossa consciência de Krishna adormecida, ela flui espontaneamente para os pés de lótus de Krishna, sem obstáculos. Contudo, o que Ramananda Roy falar daqui por diante, baseado no amor espontâneo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele concordará. E o Senhor pergunta-lhe-á mais e mais sobre este assunto. Então, de agora para frente, é só serviço espontâneo, um após o outro, sendo mais elevado. Cada vez sendo mais elevado o serviço a Deus espontaneamente. Esse é o comentário de Prabhupada. E continuando no livro agora, ouvindo até o ponto do amor espontâneo, o Senhor disse: tudo isso está muito bom, mas se souberes mais, pode falar, por favor, diga-me. Em resposta, Ramananda Roy, ele disse: serviço amoroso espontâneo em servidão, como o intercâmbio entre o amo e o servo, é a perfeição máxima. Então ele foi para outro estágio já, o serviço espontâneo do amo com o servo, do servo com o amo. E aí Prabhupada comenta agora: o espontâneo serviço amoroso ao Senhor Supremo chama-se serviço devocional com apego íntimo entre o servidor e o servido. Esta intimidade chama-se mamata. Entre o servidor e o servido há um sentimento de unidade. Esta mamata começa com dácia, prema, servidão em amor puro, dácia prema. O serviço prestado ao amo pelo servo
pelo servo. A menos que haja tal relação, os relacionamentos amorosos entre o Senhor e o seu devoto não são realmente fixos. A consciência de Krishna, ela desperta quando o devoto ele sente: o Senhor é o meu amo, e prestar-lhe serviço essa consciência fixa está numa plataforma superior ao simples conhecimento do amor a Deus. Então, Ramananda Rai falou agora no serviço espontâneo de servo amo. Esse é o mais elevado. Ramananda Rai falou até aqui, mas tem algo mais elevado ainda que ele vai continuar a falar. E aí ele fala assim: um homem purifica-se pelo simples fato de ouvir o santo nome da Suprema Personalidade de Deus, cujos pés de lótus criam os lugares sagrados de peregrinação. Portanto, o que resta a alcançar para aqueles que se tornam o seu servo? E a Prabhupada comenta: essa citação é do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 5, verso 16. Sendo uma afirmação de grande sábio Durvasa Muni, um Brahmana de casta e grande yogi, ele odiava Maharaja Ambarisha. Ao tentar castigar Maharaja Ambarisha através dos seus poderes yógicos, ele foi perseguido pela Sudarshana Chakra da Suprema Personalidade de Deus. Quando as coisas foram resolvidas, ele admitiu: qualquer pessoa que ouça o santo nome da Suprema Personalidade de Deus santifica-se de imediato. O Senhor Supremo é o amo dos devotos, e os devotos ao Senhor abrigo. O Senhor Supremo é o amor dos devotos, e os devotos ao seu abrigo naturalmente passam a possuir a sua opulência. O outro verso fala assim: aquele que vos serve com constância livra-se de todos os desejos materiais. Aquele que serve Krishna todos os dias, toda hora, ele livra-se de todos os desejos materiais e fica inteiramente pacífico. Quando nos ocupamos como os vossos servos constantes e eternos, e sentir-nos sempre jubilosos de ter um amo tão perfeito. Quando que isso vai acontecer? Essa afirmação é feita pelo grande e santo devoto Jamunacharya,
em seu Stotra Ratna 43. Ao ouvir isso de Ramananda Roy, o Senhor outra vez pediu-lhe que fosse um passo à frente. Em resposta, Ramananda Roy disse: o serviço amoroso a Krishna, prestado em fraternidade, é a perfeição máxima. Então, Ramananda Roy agora, ele vai falando raça após raça. Ele falou no anterior que o serviço do servo pelo amo era o mais elevado. E aí Mahaprabhu falou: vá mais adiante. Se tem algo a mais, vai mais adiante. E agora ele falou em termos de fraternidade. O serviço em fraternidade é o mais elevado. Comentário de Prabhupada agora. Enquanto se presta o serviço amoroso ao Senhor na relação de amo e servo, há algum temor, pois o servo, ele sempre teme o amo. A despeito da intimidade do interesse comum, nesta fase, o servo, ele sempre teme o amo, sendo respeitoso com ele. O devoto que é mais avançado nada tem a temer. Ele considera o Senhor a si mesmo em nível de igualdade. Nesta fase, o devoto ele tem plena convicção de que o Senhor Krishna é não apenas amigo, como também não pode em absoluto ficar descontente com o devoto. Viva com ele em nível de igualdade, em absoluto ficar descontente caso o devoto viva com ele em nível de igualdade. Então aqui, o devoto que está no estágio de fraternidade, que ele tem esse serviço, ele não tem medo, ele não teme Deus, ele se enxerga no nível de igualdade, porque ele não sabe que Deus é Deus, ele não sabe que Krishna é Deus. Então, ele não vai ter aquele respeito que existe no relacionamento de amo e servo. Ele não vai ter esse tipo de relacionamento. O relacionamento dele de igualdade para igualdade. Ele é amigo de Deus. Ele não tem esse tipo de temor. Essa compreensão chama-se Visramba, isto é, destituído de atitude respeitosa. Ao ser escolhida, essa atitude transforma-se em Sakya Prema. Sakya Prema, amor puro por Deus em amizade, ou amor a Deus como amigo. Nessa fase, desenvolve-se a consciência de igualdade entre o Senhor e o devoto. Isso é mais avançado do que o relacionamento de servidão e todos os outros anteriores que foram falados até agora. Mas a Mahaprabhu vai mandar ele ir mais para frente. Vamos ler aqui. Aqueles que se dedicam à autorrealização, apreciando a refulgência do Brahman, do Senhor, e aqueles que se ocupam em serviço devocional, aceitando a suprema personalidade de Deus como amo, bem como aqueles que estão sob as garras de Maya, julgando o Senhor Supremo
como uma pessoa comum, não podem entender que certas personalidades elevadas, após acumular muitíssimas atividades piedosas, brincam agora com o Senhor amistosamente, como vaqueirinhos. E é Prabhupada comenta aqui: esta afirmação é feita por Shukadeva Goswami no Bhagavatam, canto 10, capítulo 12, verso 11, o qual apreciava a boa fortuna dos vaqueirinhos que brincavam com Krishna e comiam com ele às margens do rio Jamuna. O Senhor disse: essa afirmação é ótima, mas, por favor, prossegue ainda mais. Então, Ramananda Roy, ele replicou: o serviço amoroso ao Senhor na relação de pai ou mãe é a fase máxima da perfeição. Então aqui, Ramananda Roy, ele vai aumentando o nível de relacionamento com Deus. Um a um, ele vai aumentando, mas Mahaprabhu só aceitou a partir de Bhakti Yoga pura, devoção pura. E agora está no estágio muito mais elevado do que isso. Muito mais elevado. Tem uma outra aula de Srila Maharaj que ele fala que o serviço puro a Deus, o início do serviço puro a Deus é para lá da Maharaj. Ele tem devoção pura a Deus, Bhakti Yoga puro, Shuddha Bhakti, mas está no relacionamento de Shantarasa com Deus. Então, o relacionamento puro com Deus começa, e o expoente disso é para lá da Maharaj. Esse estágio aqui que está sendo dito é muito superior a isso. Já passou para o Shantarasa, depois foi para Dasarasa, depois foi para Sakyarasa, e agora vai falar o outro relacionamento de pai e mãe, que é Vatsalya Rasa. Esse é mais elevado ainda. E a Prabhupada comenta assim: a fase de serviço amoroso ao Senhor Supremo em afeição de pai ou mãe é uma fase avançada de amor em fraternidade. É mais avançado do que o amor em fraternidade. Na relação fraternal, há um sentimento de igualdade, mas quando esse sentimento, esse sentido de igualdade avança em afeição a Krishna, ele alcança-se a plataforma de amor de pai ou mãe. A esse respeito, cita-se o seguinte verso do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 8, verso 4 e 6, no qual Shukadeva Goswami, ele exprime a sua apreciação do intenso amor de Nanda Maharaj e de mãe Yashoda por Krishna. Então, Shukadeva Goswami, ele fica aqui admirando ele admira o amor intenso de Nanda Maharaj e mãe Yashoda por Krishna, que é mais elevado do que o relacionamento de amizade. Ramananda Roy, ele prosseguiu: ó Brahmana, que atividades piedosas terá realizado Nanda Maharaj para receber a suprema personalidade de Deus, Krishna, como seu filho, e que atividades piedosas terá realizado mãe Yashoda para fazer com que a suprema e absoluta personalidade de Deus, Krishna, a chame de mãe e mame em seus seios. Que atividades eles fizeram para ter Krishna como seus filhos? Nem o Senhor Brahma, nem o Senhor Shiva, nem tampouco a deusa da fortuna
que sempre se abriga no peito da Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, jamais obtiveram o favor que Mãe Yashoda obteve de Sri Krishna, o otorgador da liberação. E a Prabhupada fala, esta afirmação é do Srimad Bhagavata, canto 10, capítulo 9, verso 20. Krishna deixou que Mãe Yashoda o atasse quando ela já queria desistir do propósito de atar Krishna. Essa história de Damodar, né? Mãe Yashoda estava lá tentando amarrar Krishna, e ele deixou ela amarrar ele quando ela já estava quase desistindo. Veja só quanta misericórdia de Deus por Mãe Yashoda. Atá-lo com uma corda. Esta é a outra apreciação feita por Shukadeva Goswami em sua narrativa dos passatempos de Krishna perante Maharaja Parikshit. Quando Shukadeva Goswami falou todo o Srimad Bhagavatam para Parikshit Maharaj, ele estava falando justamente sobre isso. O Senhor disse, Mahaprabhu disse, com certeza as tuas afirmações, elas estão melhorando cada vez mais, uma após a outra, porém, superando a todas elas, a outra doçura transcendental, podendo-se considerá-la como a mais sublime. Então, Paramananda Roy replicou, apego conjugal a Krishna é a posição mais elevada do amor a Deus. E aí Prabhupada, ele comenta aqui, em geral, o amor a Deus é destituído da intimidade, do sentido de propriedade. No caso do amor em servidão, a falta de confiança, a falta de maior afeição na relação fraternal, mas ao incrementar-se em afeição na relação de pai ou mãe, há não obstante uma carência de liberdade completa. Contudo, quando alguém se torna amante conjugal de Krishna, manifesta-se plenamente o que falta nas outras relações. Na fase conjugal, o amor a Deus não carece de nada. O resumo desse verso é que o amor de pai ou mãe a Krishna é certamente superior ao amor fraternal, mas que o amor conjugal é ainda superior. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele pediu a Ramananda Roy que fosse adiante, ao que este chegou ao tema da convivência conjugal, que é a fase máxima da perfeição do amor transcendental. Então, o amor conjugal, Madhurya Rasa ou Madhura Rasa, é o mais elevado que existe. E agora aqui, continuando, o outro verso. Enquanto o Senhor Sri Krishna dançava com as gopis no Rasa Lila, os seus braços abraçavam-nas. Jamais esse favor transcendental ele foi concedido à deusa da fortuna, ou Lakshmi, né? Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, ou às outras consortes
no mundo espiritual. Ele nunca fez isso com as esposas dele em Dwaraka. O local mais elevado é Goloka Vrindavan, e Krishna está fazendo isso, a dança rasa com as gopis. Não há nada mais elevado que isso. De fato, nem as mais belas moças dos planetas celestiais, cujo brilho corpóreo e aroma assemelham-se à flor de lótus, jamais chegaram a imaginar tal coisa. O que dizer então de mulheres mundanas, que são belíssimas, segundo a estimativa material? Então, nem as belas mulheres do mundo celestial não chegaram nisso. E aí, como diz aqui no Chaitanya Charitamrita, o que dizer então dessas mulheres belas do mundo material? O que dizer delas, se nem as mulheres belas do mundo celestial, do plano celestial, elas têm isso? Aí Prabhupada fala assim, Uddhava, ele falou esse verso no Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, canto 10, verso 47, canto 10, capítulo 47, verso 60. Quando de sua visita a Sri Vrindavana para entregar uma mensagem de Krishna às gopis, Uddhava Maharaj, ele permaneceu em Vrindavana para ali observar os movimentos das gopis. Ao ver o amor estático por Krishna em separação que as gopis manifestavam, ele apreciou o supremo amor delas, e por isso ele expressou os seus sentimentos neste verso. Admitiu que, se a fortuna da deusa da fortuna nem se comparava com a fortuna das gopis, o que dizer então das belas moças dos planetas celestiais? Nem a fortuna de Lakshmi Devi se compara com as gopis, quanto mais as belas moças do mundo celestial, quanto mais as belas moças do mundo material. Não tem comparação alguma, ninguém se compara às gopis. De repente, devido aos sentimentos de separação das gopis, o Senhor Krishna, ele apareceu entre elas, trajando roupas amarelas e usando uma guirlanda de flores. O seu rosto de lótus sorria e ele diretamente atraía a mente de Cupido. Prabhupada comenta aqui, esse verso é do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 32, verso 2. Derrame a dança da raça. Durante a dança raça, Krishna, ele desapareceu de repente, e as gopis ficaram tão atordoadas devido à separação e ao seu intenso amor por ele, que Krishna foi obrigado a reaparecer. Há diversos meios e processos pelos quais se pode alcançar o favor do Senhor Krishna. Todos esses processos transcendentais, eles serão estudados do ponto de vista da importância comparativa. É verdade que qualquer relação que um devoto específico ele tenha com o Senhor Krishna é a melhor para ele. De qualquer modo, ao estudarmos todos os diferentes métodos
de uma posição neutra, nós podemos entender que existem graus inferiores e graus superiores de amor por Krishna. E aí Prabhupada comenta assim: a este respeito, se lá, Siddhanta Sarasvati Prabhupada, ele explica que este verso não aprova a invenção caprichosa de certos métodos de amor a Deus. Não se pode aceitar tais invenções como algo elevado. Na verdade, estes versos não recomendam tais fantasias. No Bhakti Rasamrita Sindhu, diz Srila Rupa Goswami Prabhu, capítulo 1, verso 2:101, Srila Rupa Goswami, ele fala. Agora tem um comentário gigante aqui, deixa eu ver se dá tempo de ler. Vamos ler amanhã um comentário gigante de várias páginas desse verso de Srila Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu. Então hoje nós lemos aqui, amanhã continuaremos amanhã de manhã a leitura. Hoje de manhã nós lemos um a um Mahaprabhu falando para Ramananda Roy: vá mais adiante, vá mais adiante. E aí começamos a ler ontem amor estático, que é mais elevado do que o serviço puro. E aí do amor estático começou o amor relacionado a todas as raças. E o mais elevado é Madhurya Rasa. E o mais elevado de Madhurya Rasa é o sentimento de separação. O sentimento de separação das gopis e Srimati Radharani com Krishna é o mais elevado. Não há nada mais elevado do que isso no relacionamento de Krishna com qualquer alma. Amor em separação. Então amanhã continuaremos a ler. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. A Amrita Didi falou que o áudio está baixo. Então, Amrita, nós estamos com um problema ainda, porque o aparelho novo, que tem o áudio bom, ele não está conseguindo ficar gravado. Somente na hora da transmissão na live funciona bem. Depois ele não está ficando gravado. Aí quem chega depois para ver não consegue ver. E ontem à noite, nós fizemos esse teste de colocar de novo o aparelho antigo. Aí fica tudo certo, só que o áudio fica baixo. Então nós temos que resolver isso aí, estamos tentando. Mas é tudo Krishna dando obstáculos para nós. A gente tem que encarar dessa forma. Se Krishna não quisesse, não estaria acontecendo isso. Da mesma forma como foi falado agora há pouco, lido, que Krishna, ele deu a chance de Mãe Yashoda amarrá-lo, depois que ela já estava quase desistindo. Então nós não vamos desistir de ter um áudio bom e que todos possam ver. Mas Krishna gosta de testar. Ele gosta de testar e testar e testar. E já estamos meses e meses com isso. Sem microfone, depois com um áudio baixo, aí compramos um aparelho que o áudio é bom. Só que o áudio é bom, mas o aparelho não consegue fazer a gravação. Não fica gravado no Facebook. Então estamos tentando, como Mãe Yashoda. Claro que nós não podemos nos comparar com Mãe Yashoda nunca, mas Krishna está tentando, está testando nós. E nós estamos tentando resolver esse problema. O que podemos fazer por enquanto é o que estamos fazendo. Vamos ver se à noite o áudio fica melhor, o que vamos conseguir fazer, né? Mas é o que dá por enquanto. Então vamos cantar, vamos cantar hoje, tem o aparecimento de Shrivasa Acharya, então vamos cantar a canção de aparecimento. E Barô Coruna Coro, Vaishnava Gosai. Quem está com o livro de Kirtan grande, eu acho que é a página 143, mas o PDF é 4 páginas para frente e para trás. Procure aí, E Barô Coruna Coro, Vaishnava Gosai. O nome da canção é Vaishnava
vinha, deixa eu ver aqui, Vaishnava Vijnapati, Eibarô Corona Coro Vaishnava Gosai. Então vamos lá cantar todos juntos. Jiyanila Prematana Karuna Pra. Desculpa. Vamos cantar primeiro essa. Jiyanila Premadama, depois cantamos a outra. É uma página antes, Jiyanila Premadama. Então vamos lá. Jiyanila Prematana Karuna Prachu.
Grande Shrivasa Acharya. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Antes de ver quem está conosco aqui participando. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Rashi Madhusudana. Gopala Govinda Rashi Madhusudana. Giri Hari Gopinath Madana Mohan. Giri Hari Gopinath Madana Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shiva Gopala Bhatta Das Raghunatha. Jai Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Devi Nanasa Krishna Pura. Jai Vinanatha Krishna Pura. Jai Gosai Jai Dharana. Jai Gosai Jai Hare
Satinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Gaya Nitai, Gaya Gora, Gaya Nitai, Gaya Gora, Gaya Nitai, Gaya Gora, Gaya Nitai, Gaya Gora, Nitai Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora Hari Go, Nitai Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos conosco aqui hoje o Vishnu Krishna Prabhu, a Srimati Devidasi também conosco, a Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu, o Vraja Raja Prabhu também conosco. A Amrita comentou aqui, Amrita, vamos ver se à noite, vamos ver se a gente faz um arranjo hoje e à noite está com o som melhor, né? Vamos ver se hoje à noite o som já está. Na verdade o som ele fica bom com o aparelho novo. Nós temos que ver algum jeito do aparelho novo conseguir gravar no Facebook. Essa é a questão agora. Vamos ver se hoje durante o dia a gente consegue arrumar isso. E aí à noite a gente vai ter um som de qualidade, tá bom? Então vamos ver quem mais está conosco. Temos aqui conosco também hoje Darcy Girassol, lá do Nordeste, a Dirce Aires, minha prima, também assistindo conosco. Temos aqui também a Endra Tite conosco, o Gabriel também Figueiredo, Kushum Devidasi, participando também conosco aqui. Que aparece para mim são essas pessoas. Então, um bom dia a todos. Dhanavad Brahman. À noite vamos ver então as aulas de Silatya Maharaj sobre Srivasacharya, de transcendental do aparecimento dele. Então, de transcendental do aparecimento de Srivasacharya aqui, Jai. Um bom dia a todos. Deixe-me ver se tem mais alguém aqui. Enquanto vocês olham as deidades tomando sol. Daqui a pouquinho as deidades vão tomar sol. Hoje está um sol bonito aqui em São Paulo. Mais um pouquinho elas estão tomando sol. Não tem mais ninguém não participando conosco.